Imagine ser um simples fazendeiro, vivendo tranquilamente com sua família, até que o destino muda abruptamente e você se torna a peça-chave na batalha contra forças sombrias que ameaçam destruir tudo que ama. Nesta emocionante história de coragem e traição, descubra como um homem subestimado revela-se o guerreiro mais forte do mundo, enfrentando inimigos poderosos e desvendando segredos que podem mudar o destino de um reino inteiro. Prepare-se para uma jornada épica de magia, batalhas intensas e revelações surpreendentes. Seja bem-vindo ao canal dos Filmes Tecnológicos. Tudo beleza? Antes de começar a história, já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força. Valeu! No Velho Oeste dos anos 1870, Black Creek está vivendo sua rotina quando uma enorme gangue a cavalo invade a cidade como se fosse dona do lugar. Liderando o ataque está Henry Delaro, uma figura temível com um passado sombrio como coronel que lutou contra os índios. Ele salta de seu cavalo ao lado de Nathan Kean, o prefeito, um verdadeiro multitarefa que também é padre e até coveiro. Delaro exige resposta, pois 2 de seus homens foram encontrados mortos nas proximidades. O prefeito está praticamente tremendo de medo, assegurando a Delaro que nenhum dos habitantes da cidade teve algo a ver com isso. O que ele não sabe é que um dos mortos é, na verdade, o irmão de Delaro, Paul. O líder da gangue se posiciona sobre o corpo sem vida de seu irmão, e ninguém ousa dizer uma palavra, nem o prefeito, nem mesmo o xerife Malik e seus deputados. Delaro finalmente quebra o silêncio e diz ao xerife Malik e ao prefeito Kean que eles têm até o meio-dia para entregar o assassino, ou ele tirará 2 vidas como pagamento. Ele até usa uma referência bíblica para dar um toque dramático, um dente por um dente. Delaro avisa que se o prefeito não escolher as vítimas, ele acabará tirando 4 vidas em vez de apenas 2. A senhora Barovski, a velha que possui a loja de armas local, é escolhida junto com um pobre homem sem pernas. Delaro mostra o quão cruel ele é ao não perder tempo em matar o homem sem pernas. Enquanto seu neto Viek chora ao lado dela, a senhora Barovski reza pela alma maligna de Delaro antes de ele matá-la também. Mas Delaro não está satisfeito. Uma velha e um homem deficiente não são suficientes para ele. Ele vai e mata uma terceira pessoa bem na frente de sua esposa, finalmente saciando sua sede de sangue. É estranho como Delaro parece estar acima da lei, já que até o xerife diz às pessoas para ficarem calmas e não se moverem depois que Delaro mata alguém. Acontece que os habitantes da cidade têm pago a gangue de Delaro regularmente, chamando isso de proteção. Agora ele quer dobrar seus pagamentos até o xerife encontrar quem matou seu irmão, ignorando as objeções do prefeito Kean como se não fossem nada. Voltando ao dia anterior, podemos ver o assassino do irmão de Delaro, John James, esperando em uma estação de trem junto com seu próprio irmão, Peter. Esses 2 são veteranos de guerra dinamarqueses que cruzaram o Atlântico para os Estados Unidos há 7 anos, esperando um novo começo após todos aqueles anos difíceis. John finalmente está prestes a se reunir com sua esposa e filho. Logo ele avista sua esposa Marie e seu filho caminhando em sua direção com grandes sorrisos. É engraçado como o garotinho o cumprimenta com a única frase em inglês que sabe, "Good day". John então os leva para encontrar Peter antes de todos irem para casa. Peter menciona que tem alguns negócios para resolver e ficará na cidade por um tempo. Mais tarde, os pombinhos compartilham um beijo terno antes de entrarem em uma carruagem que reservaram anteriormente apenas para encontrar um casal amigável já dentro. A mulher começa a conversar com John, mas é interrompida quando ela e seu marido são substituídos pelas autoridades por 2 homens de aparência rude. Um desses caras é Paul, o irmão de Delaro, recém-saído da prisão, que fica encarando. É aí que as coisas começam a desmoronar, levando John por um caminho onde a felicidade parece muito distante. Mais tarde, naquela noite, enquanto os gangsters estão meio adormecidos e meio bêbados, John está ensinando seu filho sobre a vida selvagem local e fazendo planos para caçar. De repente, Paul decide puxar conversa com Marie, oferecendo-lhe um gole de sua bebida e tentando iniciar uma conversa. Mas quando Marie o rejeita, esse gesto aparentemente amigável se torna mais agressivo, acompanhado de uma ameaça. Como Marie não sabe o idioma, John diz a ela em dinamarquês para colaborar, mas Paul não desiste, comparando o silêncio de Marie com o de sua própria esposa, dizendo que ela é muda porque os índios cortaram sua língua. Ele está sendo todo galanteador com Marie, mas é John quem responde a todas as perguntas, mantendo as coisas sob controle. As coisas escalam quando Paul tenta agarrar o vestido de Marie e se torna mais físico. John intervém, dizendo ao cara para recuar, mas então o outro gangster puxa uma arma e aponta para ele. Enquanto John assiste sua esposa ser assediada, ele sussurra em dinamarquês para Marie morder a orelha do cara. Num piscar de olhos, John desarma o gangster e agora é ele quem está com a arma. Ele
resgata sua esposa, mas comete o erro de mandar seu filho pegar a arma do gangster. O garotinho se abaixa para pegar a arma, o que, claro, é a chance perfeita para o gangster capturá-lo. John é mandado a saltar da carruagem ou sua família será morta. Ele hesita por um segundo, tentando dizer algo a Marie, mas é chutado para fora da carruagem e rola no chão gramado abaixo. John sai correndo atrás da carruagem, mas ela desaparece rapidamente de vista. Tudo o que ele pode ouvir são os gritos de sua esposa e filho à distância, o que o leva a continuar, mesmo tropeçando e caindo várias vezes. Ele se levanta todas as vezes e continua seguindo em frente. Sua perseguição desesperada chega a um fim devastador quando ele encontra o corpo sem vida de seu filho no chão. John colapsa de joelhos ao lado do filho, tremendo enquanto procura qualquer sinal de vida. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto segura o filho perto de si, eventualmente se levantando e se afastando. Enquanto John caminha pela estrada, ele avista a carruagem parada à frente. Ele coloca o corpo do filho ao lado do que parece ser o corpo do cocheiro. Ele pega a arma do homem morto e começa a caminhar em direção à carruagem, confiando em sua experiência passada. Ele dispara um tiro que assusta os cavalos e depois mira nos gangsters com precisão. Ele rapidamente derruba um deles e depois vai atrás de Paul, que está tentando fugir. Paul afirma desesperadamente que é inocente de matar a esposa e o filho de John, mas John não está interessado em conversar mais. Consumido pela raiva, ele continua disparando em Paul até a arma ficar sem balas. Ao reunir os corpos de sua família, John parece calmo por fora, mas por dentro está afogado em choque e tristeza. A manhã começa quando seu irmão aparece, notando alguns cavalos estranhos do lado de fora. Peter tenta confortar John antes de começar a cavar sepulturas para seus entes queridos. No mesmo dia, os irmãos Jensen se preparam para ir para o oeste. Eles são conhecidos como os únicos atiradores decentes por perto, o que faz com que as pessoas suspeitem do envolvimento deles na morte do irmão de Delaro. Quando chegam a Black Creek, alguém na cidade rapidamente os denuncia ao xerife. Desconhecendo isso, John tenta vender suas terras ao prefeito King, mas o High Sparrow tenta enganá-lo, oferecendo apenas metade do que John pagou há 6 anos. Eu não poderia dar mais de 145. Kean explica que o assassinato do irmão de Delaro na noite anterior em uma carruagem levou Delaro a aumentar suas taxas e fazer os preços das terras caírem. Só agora John percebe que matou o irmão de Delaro. Sem melhor escolha, ele vende a casa por muito menos do que vale e esconde o dinheiro na bota, como Kean sugere, para mantê-lo seguro. Enquanto John monta em seu cavalo para partir, um bando de caras com armas aparece de todos os lados, eventualmente o parando e levando-o sob custódia depois que o xerife atira em seu cavalo. Mais tarde, podemos ver Delaro e sua contadora Meline, a viúva muda de Paul, frequentemente chamada de princesa. Eles são acompanhados por embaixadores da companhia Standard Atlantic Oil, que entregam um monte de dinheiro a Delaro, mas também o avisam sobre suas táticas agressivas com os habitantes da cidade. Eles explicam que tiveram que cortar a conexão de Black Creek com o governo federal, para que o xerife Malik não possa pedir ajuda. Agora podemos ver que o objetivo final deles é comprar toda Black Creek, já que é rica em petróleo bruto. Por isso estão usando Delaro como fachada para seus planos. Pouco depois, Peter também é preso, embora pareça ter lutado bastante, dando alguns socos nos deputados durante sua prisão. O xerife Malik tem uma conversa sincera com John, dizendo-lhe como Delaro costumava ser uma boa pessoa antes da guerra com os índios o mudar. Ele diz a John que precisa entregá-lo e como sua morte comprará algum tempo até que a ajuda do governo federal, que ele solicitou, chegue. Sou apenas um pastor guardando seu rebanho. Às vezes você tem que sacrificar uma ovelha para salvar o resto. Na manhã seguinte, o xerife entrega a John AOS homens de Delaro, depois de lhe dar um soco. Eles o amarram a um poste de madeira perto do quartel-general de Delaro. Quando Delaro e Meline se aproximam, John diz a ela que seu amado marido matou seu filho e estuprou sua esposa, mas Delaro o interrompe com um soco pesado. Parece que Delaro planeja deixar John no sol para morrer de desidratação. Enquanto o sol bate em John e os abutres circulam acima, esperando para devorar seu corpo, de repente o prefeito Kean aparece, mas em vez de ajudar, ele pega o dinheiro e as botas de John. Depois se junta a Delaro e o chama pelo primeiro nome, como se fossem amigos. Enquanto o xerife Malik está na igreja, Peter está planejando escapar de sua cela para se juntar ao irmão. Peter prova ser mais astuto do que
John ao tentar manipular o deputado que o guarda. Ele tenta enfurecê-lo com suas palavras para que ele se aproxime de sua cela, eventualmente nocauteando o homem e escapando. A próxima cena mostra que Delaro não está tão chateado com a morte de seu irmão. Com Paul fora do caminho, Delaro agora vê a viúva muda de seu irmão como sua. Ele está na cama com a princesa, que claramente não quer estar lá. Seu nariz ensanguentado e olhos roxos dizem tudo. Ele então promete torná-la a rainha de Nova Orleans, algo que ela não parece gostar. Em seguida vemos John lutando na chuva, mas ele não vai ficar sozinho por muito tempo, porque Peter aparece. Ele silenciosamente derruba 2 membros da gangue, desamarra John e depois atira em mais 2 para abrir caminho para a fuga. Isso, claro, alerta Delaro e seus homens. Eles rapidamente começam a perseguir os irmãos a cavalo. Tendo aguentado o mau tempo por tanto tempo, John não consegue segurar seu cavalo, caindo no chão. Isso força Peter a elaborar um novo plano. Ele esconde John atrás de uma grande rocha para mantê-lo seguro e usa a si mesmo como isca para dividir os homens de Delaro. No dia seguinte, John acorda tão sedento que corre para beber da primeira água suja que encontra. Ao ouvir os homens de Delaro se aproximando, ele rapidamente procura um lugar para se esconder. O que ele vê a seguir o destrói completamente. Um membro da gangue está arrastando o corpo de Peter atrás de um cavalo. Com o último membro de sua família morto, o rosto de John mostra puro desespero e trauma. Quando Delaro volta ao seu território, vê alguns de seus homens mortos no chão. Melanie não está em lugar nenhum e o cofre está vazio. Está claro que ela pegou todo o dinheiro do petróleo e fugiu. Melanie agora está na estação de trem com uma bolsa cheia de dinheiro pendurada no ombro, pronta para pegar o próximo trem. Ela está nervosa, observando todos ao seu redor de maneira suspeita, e só relaxa um pouco quando o trem finalmente começa a se mover. Ela respira aliviada, mas não por muito tempo. Os homens de Delaro aparecem e tentam parar o trem. Em pânico, Melanie se move rapidamente de um vagão para outro, procurando desesperadamente uma saída, mas é inútil, e ela finalmente é capturada. Levada à presença de Delaro, ele a esbofeteia, e ela cospe de volta nele. Delaro quer matá-la na hora, mas seu braço direito sugere que ela pode ser útil. É por isso que ele decide adiar sua execução. Depois que todos tiverem sua vez com ela, em sua garganta. Enquanto John vaga pelas terras desoladas perto de Black Creek, ele se depara com um poço, mas é confrontado pela proprietária furiosa, Sra. Whistler. Ela dispara tiros de aviso, mas John está muito sedento e não se importa, continuando a se mover em direção ao poço. Mal sabe ele que o poço está cheio de petróleo bruto. Reconhecendo John, a Sra. Whistler abaixa a arma e lhe oferece abrigo, um pouco de pão e água para beber. Ela é a viúva da terceira vítima de Delaro, que ele matou no início do filme. Agora, lidando com condições de vida difíceis e a perda do marido, ela decidiu deixar o lugar e convida John a se juntar a ela, avisando que Delaro certamente o matará também. No entanto, John parece ter uma forte razão para ficar. Mais tarde, naquela noite, John vai até a casa do prefeito com uma arma apontada para sua cabeça. O velho, tremendo rapidamente, devolve as botas e o dinheiro de John, mas isso não é tudo que John quer. Enquanto questiona o prefeito, John descobre que o homem também comprou as terras da Sra. Whistler, embora não esteja claro onde estão as escrituras das propriedades dela e de John. Quando John pergunta sobre sua conexão com Delaro, o prefeito tenta mentir, mas depois que John o golpeia com a coronha da arma e o força a entrar em um caixão, o prefeito finalmente admite a verdade. Ele confessa que entrega as escrituras das terras a Delaro, que está comprando propriedades para eventualmente possuir toda a cidade. Depois disso, John vai até a velha loja da Sra. Barovs, agora administrada por seu neto jovem, para pegar algumas munições e líquidos inflamáveis. Enquanto está lá, ele diz a Vieck para informar o xerife sobre os negócios obscuros do prefeito Kian e Delaro. Quando Vieck descobre que John planeja enfrentar a gangue de Delaro sozinho, ele vê uma chance de vingar a morte de sua avó e insiste em se juntar a ele. Na manhã seguinte, John usa habilmente 3 iscas. A primeira é o caixão com o corpo de Kian para atrair a atenção do inimigo. O próprio Delaro abre o caixão e ordena que seus homens o queimem. Enquanto isso, Vieck começa uma fogueira nas proximidades para distrair ainda mais os homens de Delaro. No momento certo, Vieck começa a atirar, embora esteja trêmulo e nervoso. Então a gangue percebe que o estábulo também está pegando fogo. Enquanto os homens de Delaro estão ocupados tentando salvar os cavalos presos, John os abate um a um de seu esconderijo bem disfarçado. Provando ser útil, Vieck decide se esgueirar para o telhado de um prédio para ter um ponto de vista vantajoso, carregando uma garrafa de líquidos inflamáveis. Mal sabe ele que o teto range, revelando sua posição a um membro da gangue. O gangster segue o som, subindo até o
quarto onde Meline está amarrada pelo braço direito de Delaro. Quando Vieck atira e fere um membro da gangue, o bandido no mesmo prédio abre fogo contra o teto e acaba matando o garoto. Enquanto ouvimos seu grito e o estilhaçar de vidro, o bandido se sente vitorioso, mas o líquido inflamável vaza pelo teto, incendiando seu cigarro e eventualmente causando a queima de todo o lugar. Enquanto John mal tem um momento para processar a morte de Vieck, ele avista o bandido arrastando Meline para fora do prédio em chama. Com um foco afiado, John atira e acerta a perna do bandido, fazendo-o cair da borda. Quando ele termina com o bandido, outro membro da gangue descobre onde John está escondido, graças a esse tiros, e começa a disparar cegamente contra a parede. John agora joga um jogo de gato e rato com seu próximo alvo, escondendo-se no espaço de rastejamento sob o chão. O membro da gangue avista o cano da arma de John e começa a disparar no chão, esperando acertá-lo, mas ele cai em uma armadilha quando tenta espiar pelas frestas das telhas. John o no olho, eventualmente pegando-o e cortando sua garganta brutalmente. Mas então John comete um grande erro ao ficar exposto, esquecendo completamente de Delaro. E claro, Delaro não perde a chance, disparando um tiro que derruba John no chão. Parece que ele perdeu a luta, embora Delaro admita que o subestimou. Quando as coisas parecem sombrias, o salvador de John aparece do nada. É Meline, que atira 2 vezes em Delaro sem hesitação. No final, é John quem acaba com o homem com um tiro fatal na cabeça. Depois disso, John e Meline encontram se apontando armas um para o outro, mas logo percebem que não são os verdadeiros inimigos ali. Logo, Malik e sua equipe chegam à cena, elogiando John por salvar a cidade do terror de Delaro. Mas quando Meline aparece, o xerife instantaneamente entra em alerta máximo, pronto para problema. É quando John intervém e declara que ela está sob sua proteção. Ambos ficam com suas armas prontas, deixando claro ao xerife que é melhor ele recuar. Uma vez que o xerife e seus homens se vão, o homem silencioso e a mulher muda embarcam em uma nova jornada. Provavelmente será cheia de muitos silêncios constrangedores, mas quem sabe as coisas funcionem e esses dois se tornem um casal feliz e tranquilo, afinal. Enquanto eles caminham junto, há uma esperança silenciosa de que, apesar das adversidades e tragédias que enfrentaram, possam encontrar um novo começo e, eventualmente, a paz que tanto deseja. No final das contas, This Gangster Kills People for No Reason, but a Weak-Looking Man Confronts Him é uma história sobre redenção, justiça e a força do espírito humano para superar o mal e buscar um futuro melhor. Você sabia que This Gangster Kills People for No Reason, but a Weak-Looking Man Confronts Him mistura elementos históricos do Velho Oeste com uma narrativa intensa de vingança? Este filme se destaca ao explorar a transformação de um homem comum em um herói relutante enfrentando um temível gangster em uma cidade aterrorizada. O roteiro detalha a brutalidade do oeste selvagem dos anos 1870, incorporando personagens complexos e cenários autênticos. Além disso, a dinâmica entre John Jensen e seu irmão Peter, ambos veteranos de guerra dinamarqueses, acrescenta uma camada rica de profundidade e emoção, tornando cada momento do filme uma montanha-russa de suspense e ação. A moral de This Gangster Kills People for No Reason, but a Weak-Looking Man Confronts Him é que mesmo nos tempos mais sombrios e contra adversários mais fortes, a coragem e a determinação de um homem comum podem desafiar o mal e mudar o destino de uma cidade inteira. Afinal, nunca subestime a força silenciosa de alguém movido pelo amor e pela justiça. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima.